Fala, Fiel, tudo bem com vocês? Depois daquele jogo péssimo de ontem, do Corinthians ter tomado 2-0 pro Curitiba, a gente vai estar vendo aqui o que os comentaristas falaram da partida. Vai ter também entrevista do auxiliar do Dorival, entrevista também do Bidu. A gente vai estar dando uma olhada aqui em alguns comentários que o pessoal aqui do G4 Band Esporte fizeram sobre o Corinthians, sobre a partida de ontem. Deixar também os créditos aqui para eles. Tá muito bom o corte. Bora dar uma olhadinha no vídeo, que eles deram bastante opiniões aqui, principalmente o Vessone deu bastante opinião aqui sobre a partida. Bora pro vídeo. Bom, Corinthians perdeu para o Curitiba em casa, na Neoquímica Arena 2-0. Vamos ouvir o que disseram o Bidu, o Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival, filho do Dorival, que estava no comando do time ontem, porque o Dorival estava suspenso. Então vamos ouvi-los, o que eles tiveram para dizer depois dessa derrota doída, dolorida e ruim, péssima do Corinthians. A verdade é que hoje foi um dia que nada deu certo em todos os setores, técnica, tática, e é importante agora que a gente olhe um pouco para nós, entender tudo o que aconteceu, analisar a partida, a maneira como foi, ver o que a gente pode melhorar, evoluir, porque realmente foi uma semana que nos passou uma impressão de que seria um jogo totalmente diferente do que foi hoje. E são jogos que a gente precisa encarar de uma outra maneira. Um jogo em casa, contra um adversário que a gente sabia das qualidades, sabia que eles se fechariam e teriam a transição como principal ponto e a bola parada. Isso foi passado durante a semana e a gente não conseguiu neutralizar as melhores jogadas deles. Foi uma noite que nada saiu como esperado. Felizmente o resultado não veio, a gente não foi efetivo durante o jogo. A equipe adversária aproveitou as oportunidades e, como eu falei, infelizmente veio um resultado negativo para nós. Agora erguer a cabeça, domingo temos clássico pela frente. Eu acho que os resultados do ano passado a gente tem que deixar para trás. Felizmente hoje não foi um dia que saiu tudo como esperado, mas agora é trabalhar mentalmente, erguer a cabeça, continuar focado e procurar vencer os próximos jogos. A gente sabe que no Brasileiro é um campeonato muito longo e nem sempre o resultado vai vir como esperado. E hoje foi uma noite dessas, né? Agora é erguer a cabeça e continuar trabalhando firme. Futebol é assim, né? Nem sempre quando o resultado é positivo, a torcida tem o direito aí de criticar, eles pagam o ingresso, mas também não esquecer tudo que a gente fez aí, né? Durante acho que se não me engano, esses 8 meses, né? A gente entregou 2 títulos, a equipe veio bem consistente. Felizmente são 4 jogos que a gente também não espera, né, o resultado negativo. A gente nos frustra bastante porque a gente trabalha, a gente nos doa no dia a dia e infelizmente tem noite que nada vai dar certo e hoje foi uma noite delas, mas agora é focar, voltar a trabalhar e pé no chão e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito bem, tá aí o Bidu falando, também falando o Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival Júnior, que estava na beira do campo. Fessa, vamos lá. Sobre uma declaração e outra. O Lucas Silvestre falando, não, a gente sabia o que a gente ia encontrar e tal. Não sei se menosprezou o que poderia ser o Coritiba, sei que deu tudo errado. E o Bidu falando, não dá para esquecer o que aconteceu 8 meses atrás. Na verdade dá, sim, é só você ver, só perguntar pro Felipe Luiz para ver se não dá para esquecer o que aconteceu outro dia mesmo. Né, Vessa? Mas foi uma noite horrível, né? Talvez dessa sequência de jogos não muito bons do Corinthians, esse talvez tenha sido o pior. Eu vou começar pelas declarações. Lucas Silvestre, para mim, ele foi bem porque nem tá nesse trecho. A primeira parte que ele fala em determinado momento. Os jogadores foram mal, os 11 que eu coloquei foram mal, os 6 que entraram, porque foram 6, né? Foi a possibilidade de uma sexta troca. Os 6 foram mal, nós da comissão técnica fomos mal, ninguém foi bem. Eu não vou conseguir analisar ninguém individualmente porque a gente não fez nada. Então, acho que sem muita enrolação, sem muito glé, foi lá e resumiu e é isso mesmo. É o mínimo que se espera, é essa honestidade depois do que a gente viu após 90 minutos. Essa parte que ele fala, isso me preocupa um pouco, porque ele dá a entender que houve um pouco de, o Curitiba tá vindo da Série B, a gente vai ganhar a hora que a gente quer e vai controlar o jogo, e vai fazer o gol e vai ganhar o jogo. E não é assim. Quando eles acordaram, tinha do outro lado um time organizadinho, que
como o Arnaldo alertou ontem, se vira muito bem como visitante, que se vira melhor como visitante do que em casa. As linhas bem fechadas, 2 zagueiros que com a linha baixa fica tranquilo, um monte de gente na frente deles protegendo. 2 caras muito lentos, o Maicon e o outro que fez inclusive o gol e ele acaba saindo com o problema lá da bolada que ele tomou na cabeça e tudo mais. Fica fácil para eles porque eles são lentos, mas você com eles posicionados você só facilita. E um time organizado e que mereceu vencer porque fez um ótimo jogo, saía na boa, saía no contra-ataque. Assim, do lado do Coritiba não tem o que falar, uma organização impecável, uma dedicação, todo mundo cumprindo funções, uma partida para mim perfeita do Coritiba. Só que aí, quando você vem com essa soberba toda, quando você acha que vai tudo acontecer e quando você cai ali no jogo e a sua ficha cai e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tomei um gol, não encontro espaços, você jogando mal, tecnicamente muito mal, e o Corinthians simplesmente não chuta praticamente nenhuma bola no gol dentro da sua arena contra o uniforme do goleiro. Você não sabe nem qual é o uniforme do goleiro, a cor dele, porque o time não chutava no gol, o time não conseguia. A única vez que chutou uma bola no gol foi uma bicicleta do Garro, que não ia dar em nada, porque estava longe do gol e tudo mais. Aí sim, foi no gol. Mas a única praticamente chance clara de chute no gol que o Corinthians teve. Então, uma noite vergonhosa, uma noite que envergonha 35 mil pessoas, que encararam chuva, encararam um tempo ruim para poder ir na arena, para poder ver seu time. E uma coisa que mais me irrita, assim, para mim foi bastante irritante, porque o Corinthians não vem jogando não vem jogando bem, já são 6 jogos sem jogar bem, estava conseguindo um resultado ou outro, a gente alertava aqui que não estava jogando bem, mas são 6 jogos jogando mal, 4 jogos sem vencer agora, saiu atrás do placar os últimos 4 jogos. Há uma crise técnica, para mim está claro que há uma crise técnica hoje no Corinthians, já não é um recorte de um jogo, de 2, de 3, são 6 jogos ruins tecnicamente, taticamente do time, apesar de um outro ter conquistado o resultado como na Arena da Baixada. Isso precisa ser motivo de reflexão lá dentro, isso precisa ser entendido lá dentro, o que está acontecendo. Jogadores chegando, jogadores descansados ontem, mais de 10 dias de folga e de treinos para apresentar isso, para uma vergonha como essa, para não jogar nada. E o que mais irrita para mim, às vezes, num time de futebol, e no Corinthians ainda mais, é a falta de indignação com que não está jogando. Porque eu já vi o Corinthians perder jogos e a torcida aplaudiu o time depois do jogo. Perdeu da Ponte com o Antônio Oliveira, 4 bolas na trave, o goleiro melhor em campo, cara, todo mundo levantou e aplaudiu o time. Foi 1-0, tinha tomado o gol com 4 minutos, acabou o jogo assim, amassou o adversário, a bola não entrou. O Palmeiras agora jogou bem, o Carlos Miguel saiu lá com o troféuzinho de melhor em campo, perdeu o jogo, a torcida entendeu, aplaudiu o time. Só que a falta de indignação, e quando eu digo isso daí, é assim, a bola sai na lateral, cara, vai lá e pega correndo, volta pra bater a falta, bate rápido. Eles estão fazendo cera, o que é do jogo, enfim, era óbvio que o Coritiba ia fazer isso. Vai lá, mostra pro árbitro, relógio, apressa, demonstra que você tá irritado, que você tá envergonhando você como profissional e o seu torcedor. E ontem também não vi essa indignação. Então, os pontos corridos, a gente fala isso, o Dorival talvez não faça essa reflexão, mas não entra na mente dele e ele não consegue entrar na mente dos jogadores dele o que é um jogo de pontos corridos. Então, dito isso, uma noite realmente vergonhosa, que o torcedor do Corinthians sai envergonhado não do resultado só, mas do que ele viu no jogo jogado, e figuras todas aí eu vou representar elas, claro, em Memphis Depay, porque é aquele que menos está jogando. É um ano dele que não é bom. Teve uma partida ou outra que ele também escolheu jogar bem. Do Palmeiras eu acho que ele joga minimamente bem. Do Flamengo lá em Brasília ele joga bem. Só que é isso. E assim como ele representa, parece que é o time todo escolhendo o resultado. O Memphis está muito mal. São 10 jogos no ano. Nenhum gol e uma assistência só. Muito diferente do que ele fez em 24, do que ele fez em 25. Acho que está na hora dele também acordar, porque se ele acorda, os outros claramente acordam do lado dele. Então, acho que hoje no CT, a partir de hoje, tem que ter muita reflexão,
porque o que aconteceu ontem, de verdade, assim, é imperdoável. Não a derrota faz parte do futebol. Mas o jogo jogado, 90 minutos de nada, aí não tem como perdoar, não. Ô, Massa, fala. Bom, só fala com Massa, mas só bastou você conseguir um patrocinador para flanela que ela foi aposentada praticamente nesse dia, né? Hoje a flanela está devidamente aposentada. Né? Realmente. Patrocinador, fica esperando, mas Hoje não vai ter flanela, não, nem pro mês. A não ser que venham outros clubes aí, mas no Corinthians não tem flanela hoje, não. A gente vai falar particularmente do Memphis já. Pra mim, eu vou passar pro Vessa. A flanela. Por que não? Ele não passou a flanela. Não, mas eu vou passar pra ele porque eu tenho pouca coisa pra dizer depois do que ele disse. Mas tá, ainda mas eu tenho pra dizer pra você. Eu tenho que te colocar. Não, a culpa não é sua. Na verdade, eu vou te defender, Massa. Porque pegar uma coisa que o Vessone falou. Ó, tá meio perdida. A dificuldade de o Corinthians e particularmente os times do Dorival Júnior entenderem os pontos corridos da maneira como você está falando ontem. Da maneira que você falou sobre isso ontem. Então, assim, eu fico parecendo louco, né? Você é um pouco, mas tudo bem. Mas eu fico parecendo... o maluco, né? Maluco, pô, os malucos são legais. Eu fico meio fora da realidade, porque eu, de fora, quando você vê o time, né? O time tem Mateuzinho, Bidu, 2 zagueiros muito bons. Meio campo muito bom do Corinthians, certo? Com esse menino André, com o Bidon, Garro. Certo? Garro, que é um jogador de extrema categoria. O Alan tem a sua qualidade também. O Alan é bom jogador, ele não é um catado. Não é uma coisa assim que pudesse representar os 3 bilhões de dívida ou 2 bilhões e 800 milhões que o Corinthians deve. É completamente fora e diferente da realidade do clube nesse momento. Porém, tirando a questão numérica, tem o Memphis e tem o Guinegão, que é um bom valor, né? Não dá para você achar que o time joga isso que jogou porque o Yuri Alberto não estava em campo. Talvez se ele estivesse em campo, ele teria feito um gol, talvez teria sido 1-1, ou 2-1, ou 2-2 até. Tudo bem. Mas o que me espanta e me surpreende é como a torcida, né? A torcida protesta e tal, mas como se aceita que uma instituição deste porte, mesmo com todos os problemas, entre em campo para fazer um jogo de campeonato na qual o Corinthians é campeão 4 vezes. Foram 4 títulos, não é isso? Pontos corridos? Isso. Então, Corinthians e Palmeiras os que mais ganharam pontos corridos. Então não é que não tem afinidade, não é o tempo da fila, né? A fila pesa, a fila enche o saco, mas não é. A instituição sabe jogar o campeonato, sabe como fazer. Então, isso me surpreende muito, porque ao contrário do que muita gente pensa, que eu quero mal do Corinthians, que eu quero que o Corinthians se dane, ao contrário disso, na minha cabeça maluca, eu queria muito ver Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Vasco, todas essas grandes marcas do futebol brasileiro, se não em pé de igualdade, próximos, muito próximos, porque nós teríamos um campeonato muito, mas muito melhor que qualquer outro campeonato do mundo. Ponto. Mas isso é um sonho, isso é uma coisa completamente fora da realidade, eu entendo isso. Agora, olhar para este time que entrou em campo ontem e ver o segundo gol do Coritiba, que é um golaço, na qual... Tá mostrando, tá ilustrando, ó, só de passe primeiro. Não tem um cara para pressionar a bola, inacreditável, para, sabe, marcar, encher o saco. A marcação é completamente à distância, cara. Eu entrando, olha lá, opa, cadê? Não dá. E aí esse passe é maravilhoso, né? Golaço. Pega o Bidu de surpresa, o goleiro de surpresa, o passe é lindo. Tá todo mundo olhando, inclusive o goleiro, mas coitado, não tinha nada para ele fazer também, ele tava olhando. Não tinha. Então assim, o Corinthians me lembra eu entrando na churrascaria. Tem aquele buffet enorme, verde, toda coisa, eu já nem passo por ali, eu vou direto lá nos negócios que eu gosto. Vai buscar os 3 pontos. É isso, entendeu? Então é o Corinthians. O Corinthians tem um jogador que manda no clube, ele contrata, ele joga quando quer, os jogadores se mobilizam para determinados jogos, isso para mim é inadmissível. E alguém tá falando agora aí, deve estar falando, tá falando isso porque o Corinthians entubou o Palmeiras ano passado. Parabéns, ganhou merecidamente.
Entendeu? Não é por isso. É porque, para mim, é inadmissível. Tá? Então, é inadmissível, como jornalista, como cidadão, ver um time que se contenta com isso. Na verdade, a instituição, ela se contenta com o 10º lugar, com o 12º lugar, no principal campeonato do país. Então, essa que é a minha indignação, sabe? É óbvio que eu não esperava. Eu ontem falei, não precisa nem jogar. Se jogar 10%, ganha o jogo. Mas não vou mais falar isso, não. Obrigado, aliás. E aí, Arnaldo? Bom, eles resumiram bem. Começando pelo Curitiba, que o Vessone falou, de fato, né? E acho que é sempre importante, na medida do possível, a gente identificar qual é o adversário. Assim como era o Barcelona de Guayaquil. Porque a nossa impressão é que sempre o time mais forte, o time mais tradicional, vai ganhar com o pé nas costas. Curitiba completou ontem seu 11º jogo sem perder fora de casa. O Curitiba é um fenômeno a ser estudado. É muito discrepante um time ser tão melhor fora de casa do que dentro de casa em termos de resultado. É muito discrepante. Eu falei ontem aqui... Invertido é mais fácil de achar. Muito mais. A maioria. A maioria, dos times fracos, médios, né? O casa é forte e tal. Assim como todos os times que vieram da Série B ano passado eram. Né? A Chapecoense, por exemplo, vai pegar o São Paulo. E o Curitiba foi da Série B para a Série A praticamente sem ganhar em casa. Já era uma característica do time do Mozart. Com o Seabra, que aliás já ganhou do Corinthians outras vezes, o Seabra tem boas partidas, é um bom estrategista. Continuou com essa marca. Mais frágil em casa, com dificuldade de propor e forte fora de casa. E acho que o Curitiba foi mais do mesmo que ele vem sendo. O que a gente esperava é o Corinthians numa outra voltagem. É um pouco o que os dois falaram. E pode ser na indignação, na dividida, em pegar a bola, em correr, em pressionar, né? Isso tudo que, por exemplo, os jogadores do Flamengo começaram a fazer de novo. O Flamengo não foi brilhante ontem, não. O futebol hoje é assim, cara. Se você não tem mobilização, desarme, o Flamengo vai perder pro... Quem é o lanterna do campeonato? Vai perder pro Cruzeiro. Ou Vasco. Ou vai perder pro Remo. Ou vai perder pro Chapecoense. Ou vai perder pro Curitiba. Ou pro Lanús. Né? É básico. Talvez a principal virtude do Palmeiras, seja o time mais forte desse começo de ano, seja justamente em quase todas as partidas ter essa mobilização. Não teve no Novo Horizonte, tomou de 4. É assim, é básico. E o Corinthians, particularmente, por uma série de questões do presidente, passando pelo presidente do Conselho Deliberativo, que estavam se engalfiando, pelo técnico, que tem essa característica, ou o principal jogador, que é dono, ele só joga, ele só se mobiliza quando quer. E não quer dizer que, mobilizado, ele vai ganhar sempre. Talvez ele perca. Mas é incrível, porque fica aquela pecha de escolher jogo. Que é uma pecha muito confortável, né? Uhum. Para todo mundo que trabalha no clube. Porque tá devendo para eles? Não tá. Salário, não. Tá tudo em ordem. É o conforto então... que aconteceu no Flamengo. Por isso a comparação. Quais são os dois clubes que mais ganharam no ano passado no Brasil? Flamengo e Corinthians. Coisas diferentes, mas foram os dois. Como é que eles voltaram esse ano? A barriga cheia. E o caso, né? O Flamengo resolveu dar uma chacoalhada institucional. Tirou... Vamos combinar. Vamos comparar o Felipe Luiz ao Dorival hoje, não dá para comparar. O Flamengo decidiu mexer. Olha, aqui a minha decisão para mexer com esses caras é trocar o técnico. Não estou dizendo para o Corinthians fazer isso, não. Eu não sei se essa é a melhor solução. O que a gente sabe é que o Corinthians tem um comando hoje, que também se estende à comissão técnica, que é um comando que tem dificuldade em mobilização para campeonatos e pontos corridos, como disse o Vessone. Ponto. Foi assim com o Dorival em todos os clubes. E me parece que o Corinthians agora está olhando mais para o sorteio daqui uma semana da Libertadores do que para o Brasileiro. Porque não ganhar do Bahia na estreia é compreensível. Era Vila e tinha domingo Brasília. Isso. Agora, 10 dias de folga, voltar para casa, não dá. Para ter esse tipo de atuação e perder os 3 pontos, não dá. A gente ficou discutindo tanto qual que seria a possibilidade. Ontem era um jogo chave para saber se eu vou brigar na parte de cima ou se eu vou ficar na zona do limbo.
E foi um sinal, vou ficar na zona do limbo. E vou ver as Copas, né? Porque não teve... E, de novo, é o que o Vessone falou, não é por 2-0 pelo adversário, é pela forma como o time encarou o jogo. Né? Encarou como se fosse um jogo qualquer. E acho que esse é o tempero desse campeonato. Ele não é um nível técnico top, ele não tem times brilhantes fora um ou outro, mas ele tem esse tipo de equilíbrio. O menos forte, porque todos são fortes de alguma forma. Sim. Ele pode ganhar do mais forte, do que mais investiu, se ele tiver mais mobilizado. Assim. Essa é a dificuldade de um campeonato que tem lá os 2 favoritos. A dificuldade para quem joga da parte de baixo. É essa a questão. O Coritiba, onde está o Coritiba agora? Agora tá onde está a Chapecoense? Onde está... Foi como o Mirassol começou ano passado. Todo mundo que sobe está com o Mirassol na cabeça. Claro que ninguém imagina que nesse campeonato tenha outro Mirassol que vai para a Libertadores direto. Aliás, só via brasileiro só foram 5 para a Libertadores direto, entre eles o Mirassol. 2016. Né? É o menor número de brasileiros na Libertadores desde 2016. E quem foi para a Libertadores também não via brasileiro, foi o Corinthians pela vaga da Copa do Brasil, foi o 6º. Né? E talvez por isso ele esteja acomodado. E talvez o título de Brasília deu mais acomodação. Então é uma acomodação que não combina com um time que tem esses recursos técnicos, que tem essa torcida e tudo mais, não combina. E acho que, aí, voltando só à última questão envolvendo a comissão técnica, é uma comissão técnica que se estabeleceu e se firmou pelas conquistas, porque não existe uma identificação prévia entre a comissão técnica e o clube. Então, o Dorival, o Lucas, eles vão precisar lidar com essa situação até a parada, porque o perder em casa nesse campeonato custa o seguinte: qual é o próximo jogo do Corinthians? Vila. Santos na Vila. Torcida única, Santos, daquele jeito, Neymar querendo dar resposta. O próximo jogo, se você perdeu em casa, é sempre é muito difícil você se reabilitar. E depois a Arena Condá. 2 É o fora. sintético. E aí, se toma 2 tundas, como é que nós vamos fazer? Vem o que nós vamos falar? Flamengo na Arena. E Fluminense no Maracanã. Lembra quando a gente viu a sequência ontem aqui? Esse é o jogo, assim como é pro São Paulo. Ou você ganha, ou você vai... Provavelmente você não vai ganhar nas próximas 3. Né? Então é uma situação complicada. Então, a partir assim, de agora. eu só não gosto quando falam que o problema é o campeonato, né? Porque o campeonato de Não. pontos corridos... Não é um problema, é a virtude do Pois campeonato. Agora, vem cá. Para você motivar os jogadores, você precisa trabalhar com metas, certo? Não dá para você fazer a meta de jogo a jogo, porque aí você fala, olha, nesse jogo nós vamos ganhar. Perde, o jogador fica tudo olhando para você. Então, o ideal é você trabalhar com metas a cada 15 pontos, a cada 5 jogos, né? Ou você vai fazer 3 em casa e 2 fora, ou 2 fora, ou ao contrário, 3 fora e 2 em casa. E você estabelece uma média, né? Uma marca que o time precisa atingir minimamente diante dos seus objetivos. Não é possível que o Dorival e a comissão técnica do Corinthians não consigam dizer para o Corinthians que, ao enfrentar Coritiba em casa, Santos na Vila, depois a Chape lá na Arena Condá e o Flamengo em casa, você não tem uma meta de pontos que você tem que conquistar. E a primeira foi pro saco, porque eram 3 pontos. Não é desrespeito ao Coritiba, campeão brasileiro. É um time que está se reestruturando, está voltando para a Série A, né? Foi vendido. A torcida é enorme, o estádio é grande. Cara, é uma potência do futebol brasileiro, o Coritiba. Não é essa a questão. A questão é que a expectativa que você tem do Coritiba e esse ponto... E esses 3 pontos que o Coritiba ganhou, eles serão fundamentais lá na frente. Não sei se vai dar. O Ceará fez isso bem ano passado, não sustentou. Começou e... Foi cair na última rodada. Exatamente. Não deu. Foi lá, foi, caiu na última rodada. Isso, entendeu? Às vezes uma boa largada não é suficiente. Às vezes não, mas, largar Ajuda bem... muito, né? Ainda mais se você tem dificuldade de jogar em casa, você pode fazer a cada 5 pontos, a cada 15 pontos eu vou ganhar 7. Entendeu? 2 vitórias fora e um empate em casa, são 7 pontos. Você vai indo, vai ficar perto, mas vai indo. Talvez 8, mais um empate, enfim.
Eu não consigo entender, cara, juro. Não consigo entender como um clube que tem tudo, porque se fosse um clube qualquer outro clube na situação do Corinthians já teria, não é desaparecido, mas caminhando para tal. Assim como eles disseram aí, né? A gente vê que os jogadores estão realmente de barriga cheia mesmo. Estão escolhendo jogos. Isso é muito preocupante. A gente sabe que o elenco deu uma melhorada bastante depois desses novos reforços que chegaram, né? E a gente vê assim um time que parece que não quer jogar. Ontem entrou em campo, os 15 primeiros minutos. Parecia que ia ser goleada. Tipo assim, abafando, pressionando, indo pra cima. Só que assim também não finalizava com qualidade, né? Não chegou nem a finalizar, se eu não me engano. E foi uma vergonha o jogo de ontem. Espero que não repita novamente um jogo desse tão feio dentro de casa. Tem tanto tempo que eu não vejo um jogo tão ridículo igual o de ontem. Falar pra você, viu? Feio demais o jogo. Mas é isso. Deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo. A partida horrível que foi ontem. Se gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. E logo logo a gente vai estar trazendo novas informações do Coringão. Até o próximo vídeo. Valeu!